Vamos ler essa leitura de Filipenses capítulo 4. Hoje nós chegamos no último capítulo da carta aos Filipenses, começando hoje esse capítulo de número 4. Glória a Deus. Então leiamos juntos Filipenses capítulo 4. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. E a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que, no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Aleluia. O nosso tema de hoje à noite aqui é
Repita depois de mim: firmeza espiritual. Glória a Deus. Existe um fenômeno que ocorre não somente nos dias atuais, mas em todo o tempo entre o assim chamado povo de Deus. Aconteceu esse fenômeno com o povo de Deus da antiga aliança e acontece esse fenômeno de forma generalizada com o povo de Deus da nova aliança, depois de que Cristo veio. Apesar de Deus nos ter dado em Cristo tudo o que precisamos para ser espiritualmente firmes, a maioria esmagadora das pessoas que se dizem fazer parte do povo de Deus, por diversos outros fatores, não são firmes. Não é gente firme. Não são pessoas que demonstram caráter firme. Não são pessoas que demonstram firmeza espiritual. Não são pessoas que demonstram estabilidade espiritual. Pelo contrário, a maioria demonstra instabilidade espiritual. A maioria dos crentes, infelizmente, são instáveis. Existem algumas razões para isso. Uma delas é que esses crentes estão negligenciando o que Deus lhes deu em Cristo Jesus. Se Deus já nos deu em Cristo Jesus tudo o que precisamos para ser espiritualmente firmes, e tem crentes que não são espiritualmente firmes, é porque esses crentes estão negligenciando o que Deus lhes deu em Cristo Jesus. Toda a superabundante graça que nos foi dada em Cristo Jesus. Estão negligenciando. Um dos fatores que determinam essa negligência pode com toda certeza ser a ignorância, a falta de conhecimento. Por isso foi que Deus declarou em Oséias capítulo 4, versículo 6, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. A falta de conhecimento, que é a ignorância espiritual, faz com que essas pessoas ignorem tudo o que Deus já nos deu em Cristo Jesus. Então elas não usufruem de tudo o que Deus lhes deu em Cristo Jesus, simplesmente porque não conhecem, não sabem o que é. O que é isso que Deus nos deu em Cristo Jesus? Por meio de tais coisas nós podemos ser espiritualmente, sempre espiritualmente firmes. Por ignorar essas coisas, por falta de conhecimento, se tornam negligentes, e pela sua negligência, o que influencia a vida delas não é o que Deus deu em Cristo Jesus. O que influencia a vida delas é a própria humanidade delas, os próprios relacionamentos destrutivos e tóxicos que ela tem, a vida dura de sobrevivência nessa terra, nesse mundo, com tudo que se tem que enfrentar, com todas as situações e preocupações e ansiedades da vida, e todas essas coisas agem, sem falar das inclinações naturais do pecado e da carne em sua vida, todas essas coisas agem em prol da sua instabilidade espiritual, para que você seja uma pessoa instável, frágil,
não é firme, que não consegue firmar os seus passos em Cristo, não consegue firmar os seus pés no caminho, na verdade, na vida que é Jesus, não consegue dar um testemunho de crente estável, de crente firme, e se torna uma coisa que Tiago escreveu na sua epístola, se torna homem de ânimo dobre. Tiago citou 2 vezes essa expressão, únicas 2 vezes que essa expressão aparece no Novo Testamento. No Antigo Testamento aparece uma vez no livro de Provérbios, e no Novo Testamento 2 vezes no livro na epístola de Tiago. Homem de ânimo dobre. Homem de ânimo dobre. Dobre significa 2 coisas, né? 2 coisas contrastantes, altos e baixos. Homem de ânimo dobre é homem de altos e baixos. Um dia parece que ele está bem, outro dia parece que está arrasado, está lá embaixo. Altos e baixos. E uma coisa muito séria, tá? Tiago disse que não pense tal homem que conseguirá alguma coisa do Senhor. Olha como isso é sério. O que Tiago escreveu ali, e é palavra de Deus, é que sem firmeza espiritual, ninguém consegue nada de Deus. Ninguém consegue nada de Deus. Não pense tal homem que conseguirá ou alcançará alguma coisa do Senhor, como um homem instável que é em todas as suas ações, em todos os seus sentimentos, em toda a sua conduta, em toda a sua vida. As pessoas instáveis, que não têm firmeza espiritual, são pessoas desequilibradas espiritualmente. E o desequilíbrio espiritual vai também mover o desequilíbrio emocional, o desequilíbrio mental e o desequilíbrio pessoal de cada uma dessas pessoas instáveis que não têm firmeza espiritual. Não, irmãos. Oh, em nome de Jesus. Você já pensou direito no alto preço que Deus pagou? No alto preço que Jesus pagou? No tremendo sacrifício de Jesus? Para depois você ser um crente fraco? Para depois você ser um cristão fraco, ser uma pessoa instável, que desvia por qualquer coisa, que cai por qualquer coisa, que desanima por qualquer coisa, que se entristece por qualquer coisa, que desaba por qualquer coisa, que se deprime por qualquer coisa. Isso não pode ser coisa nossa mais, de filhos de Deus. Filhos de Deus tem a obrigação de ter firmeza espiritual, estabilidade espiritual, permanecer firmes no Senhor em toda e qualquer circunstância ou situação que se apresente diante de nossa vida. Deus nos deu tudo o que precisamos para ter, diga de novo, firmeza espiritual. Aleluia. Bom, esse é o título da nossa pregação de hoje, iniciando aí o Filipenses capítulo 4. Vamos ver onde o Filipenses capítulo 4 está localizado. Filipenses capítulo 4 está localizado aqui no desenvolvimento da epístola aos Filipenses. Na segunda parte da epístola aos Filipenses. A primeira parte, capítulos 1 e 2. A segunda parte, capítulos 3 e 4, sendo que o capítulo 4 é até o versículo 20, porque o 21, 22 e 23 é uma conclusão, tá? Uma saudação final, uma conclusão. Então, do capítulo 3, versículo 1 até o capítulo 4, versículo 20,
Essa aqui é a segunda parte de Filipenses, parte 2 de Filipenses, ok? Na primeira parte, o apóstolo Paulo tem sempre o zelo de escrever nas suas epístolas muitas coisas referentes à obra da salvação. Ele sempre começa suas epístolas falando da salvação. Então, na primeira parte, Paulo desenvolveu a doutrina da salvação, e nessa segunda parte, ele está então exortando os salvos, exortando os crentes, a que diante de tão grande salvação, repita depois de mim, alegrai-vos no Senhor. Vem cá, depois que Jesus morreu por você, você ainda está triste? Depois do sacrifício que Jesus ofereceu por você, você ainda está triste? Depois de conquistar pelo seu sacrifício o perdão de todos os seus pecados, você ainda está triste? Depois de Jesus, pelo seu sacrifício, conseguir te libertar da condenação eterna para você ir para o céu, depois disso você ainda está triste? Não, isso não pode acontecer. Quer dizer que tem coisas que te influenciam mais a ser tristes do que Deus te influencia a estar alegre? Quer dizer que a influência do mundo e das coisas que você passa no mundo são mais fortes do que a influência de Deus em sua vida para te alegrar? Neemias declarou: olha, a alegria do Senhor é a nossa força. 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 Deus não quer filhos tristes, abatidos, cabisbaixos, para baixo. Isso é prova de instabilidade, de falta de firmeza. A firmeza espiritual produz alegria. Até porque a alegria é uma das 9 características do fruto que o Espírito Santo produz em nossas vidas. Gálatas 5, 22, 23. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Olha como todas essas coisas são produzidas em nós pelo Espírito Santo para ser exatamente as nossas armas de combate contra tudo que é contrário a isso. Quando o ódio tenta nos dominar, você sentiu raiva de alguma coisa, por algum motivo, você tem que colher o fruto do amor para resolver esse problema. Quando qualquer coisa vem para te entristecer, te abater, você tem que colher o fruto da alegria para sanar esse problema e não ficar abatido com essa tristeza. Quando alguma coisa quer roubar a tua paz, quer chamar você para a briga, para o conflito, você tem que colher o fruto da paz. Você tem que atacar isso com a paz do Senhor Jesus. Por isso que nós, filhos de Deus, somos pacificadores. Benditos os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Nós não somos da guerra,
nós somos da paz. A nossa guerra não é contra carne e sangue, é contra o diabo e os seus anjos, e para essa guerra Deus já nos deu todas as armas de vitória. Lucas 10:19, Jesus disse: eu vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano algum. Uma coisa mais comum, a mais comum de todas as coisas, tudo que surge no seu dia a dia para acabar com a sua paciência. É hora de colher o fruto da longanimidade e falar: não, eu não vou perder a paz, não vou perder a calma. Acabamos de cantar aqui: calmo, sereno e tranquilo. Não vou perder essa calma, essa calmaria de alma que o Senhor me dá por causa dessas coisas que estão acontecendo, porque não vale a pena. Foi por isso que Jesus fez aquele milagre de acalmar os ventos, acalmar a tempestade, acalmar as ondas do mar, quando estavam ali, tentando, ameaçando de virar o barco onde os discípulos estavam, e em meio a toda aquela intempérie, Jesus estava dormindo tranquilo na popa do barco. Aí eles acordaram Jesus desesperados, e Jesus falou: cadê a fé de vocês? Jesus falou: só quieto. E o mar se acalmou, o vento se acalmou, a tempestade passou. Aquele milagre foi um sinal de Deus ensinando para nós o seguinte: essa tempestade está dentro de você. A tempestade é dentro da sua alma, tá? O mar revolto é aí dentro da sua alma. As preocupações, as tensões, o nervosismo, e o que eu faço agora, as responsabilidades e as coisas que acontecem para me irritar, para me entristecer, tudo isso faz a sua alma ficar como um mar encapelado, revoltado, cheio de ondas, de correnteza. A tempestade está dentro de você, e Jesus manda uma palavra para dentro de você: aquieta. Salmo 46:10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 131:2: fiz calar e sossegar a minha alma. É para isso que serve a longanimidade. Sabe o que eu falei de longa, bem longa aqui, de propósito? Longanimidade. Sabe o que significa? Isso é uma palavra que vem do latim, que significa alma longa. Alma longa. Não pode ser uma alma curta, tem que ser uma alma longa. A alma curta é aquilo que as pessoas falam: não mexe comigo não, porque eu sou uma pessoa de pavio curto. Esse pavio seu não é tão curto não, ele vai queimar a eternidade toda no lago de fogo de enxofre. Então é melhor você ter uma alma longa do que ficar dando desculpa de pavio curto, que essa não cola. É para ter longanimidade, paciência. O mundo está repleto de maldade e malignidade, e nós temos que combater isso com o fruto da bondade, o fruto da benignidade. Ser bons com os que são maus conosco, ser benignos com os que são malignos conosco. Paulo disse em Romanos: nunca pague o mal com o mal, pague o mal com o bem. Se alguém te fizer mal, faça bem a ele. E aí você é de Deus. É assim que você é de Deus. As pessoas querem ser de Deus, mas não querem viver como gente de Deus, não querem agir como gente de Deus. É assim que se age como gente de Deus. Tudo que vem te provocando para pecar, todo pecado é incredulidade. Você lembra? Não, o justo viverá pela fé. É hora de colher o fruto chamado fé.
Coisas vêm para tentar atiçar, mexer com os seus brios, levantar em você a soberba da vida. Aí é hora de você colher o fruto da mansidão. Jesus diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Olha, tem coisas que vêm acontecendo na nossa vida para que a gente perca o controle da situação. É hora de colher o fruto do domínio próprio. O Espírito Santo produz domínio próprio. Não, eu não vou perder o controle, eu vou continuar dominando. Eu vou dominar a mim mesmo diante dessa situação. Eu vou me dominar diante dessa tentação. Eu vou me dominar diante dessa situação, porque Deus já me deu essa graça. O Espírito Santo produz em mim o seu fruto. Um desses 9 frutos, dessas 9 características do fruto que eu falei aqui, é a alegria, para que nós estejamos sempre, em quaisquer que sejam as circunstâncias, alegres. Repita: alegrai-vos no Senhor. Esse aí é o título da nossa parte 2 aqui de Filipenses, tá? E nós vamos trabalhar ele mais profundamente, essa alegria, na semana que vem, porque a semana que vem nós vamos ficar aqui só com o versículo 4 aí, ó. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Vamos aprender muitas coisas na semana que vem, quarta que vem, sobre a alegria do Senhor, sobre alegrar-se no Senhor. Mas esse é o título de toda a parte 2, tá? Toda a parte 2, porque desde o capítulo 3, versículo 1, Paulo já começou dizendo assim, ó: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Essa parte 2, ela está dividida assim, ó. Ela começa com uma introdução, no capítulo 3, versículo 1, cujo título é, diga, segurança. Segurança aí é segurança espiritual, tá bom? Segurança espiritual. Não são esses homens aí que tem escrito assim, segurança. Não, tá? Porque esses daí, se o Senhor não guardar, em vão eles vigiam. É o que diz a palavra, né? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, a segurança que Paulo coloca aqui, a segurança espiritual, é a segurança provida para nós pela nossa formação bíblica, pela palavra de Deus que nós recebemos. A palavra de Deus, quanto mais nós nela meditamos, como está no Salmo 1, versículo 2, quanto mais nós meditamos na palavra de Deus, de dia e de noite, mais nós recebemos da palavra segurança espiritual para não sermos derrubados, não desviarmos do caminho, não decairmos da nossa confiança, manter uma vida espiritual equilibrada, santa e estável. Quem dá essa segurança para nós é a palavra de Deus. Segredo de você ir para o céu, sendo uma pessoa que tem firmeza espiritual, palavra de Deus, 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 todo dia, palavra de Deus, todo dia, palavra de Deus, todo dia, palavra de Deus. Ler a palavra, meditar na palavra, orar com a palavra e viver a palavra, praticar a palavra, obedecer a palavra. Esse é o segredo de ter firmeza espiritual suficiente para conseguir chegar no céu. Essa é a segurança espiritual que Paulo fala no primeiro versículo do capítulo 3, né? A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas, a mesma palavra de Deus. Aleluia.
O desenvolvimento, então, de toda essa parte 2, já traz o nosso tema de hoje, que é, diga, firmeza. A firmeza espiritual, que é o nosso tema, e Paulo vai trabalhar também sobre isso no capítulo 4. Esse tema da firmeza espiritual está do capítulo 3, versículo 2, até o capítulo 4, versículo 20. É a palavra de Deus que nos torna espiritualmente firmes. Sabe por quê, amados? Porque a palavra de Deus é o próprio Jesus. A palavra de Deus, ela não somente nos fala de Jesus, sobre Jesus. A palavra de Deus é o próprio Jesus. Jesus é o verbo de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Jesus nos dá firmeza espiritual. Muito bem. Diga de novo, firmeza. Esse desenvolvimento aí da parte 2, que é a firmeza espiritual, está dividido assim, ó. Capítulo 3, do 2 ao 21, que nós terminamos quarta-feira passada, do 2 ao 21, né? O título aí é, diga, referencial. Na primeira parte, Paulo colocou o verdadeiro referencial, o verdadeiro modelo de todo cristão, que é Cristo. E ele desenvolveu isso mais aí no capítulo 3, dizendo que aquele que toma a Cristo como seu referencial, como seu modelo, também passa a ser referencial e modelo para os outros irmãos em Cristo Jesus. Aleluia. E nós somos chamados por Deus, pela obra da salvação, para sermos referencial de gente firme. Sabe o que você deve dizer para todo mundo? Você quer um modelo de pessoa que é firme em Jesus? Se espelhe em mim. Olhe para mim, eu sou um modelo de gente firme em Cristo Jesus. Seja como eu. É por isso que Paulo teve a audácia de dizer: sejam como eu, sede meus imitadores. Porque eu sou um referencial. Eu sou um referencial porque o meu referencial é Cristo. O meu referencial é Cristo. Está cheio de gente por aí que se diz cristão, mas não é referencial de Cristo para ninguém. Esse cristão é falso. Esse evangélico é falso. O verdadeiro cristão, o verdadeiro crente, o verdadeiro evangélico é aquele que é modelo de Cristo para as outras pessoas. E ser modelo de Cristo é ser modelo de pessoa espiritualmente firme, que passe pelo que passe, enfrenta tudo sem esmorecer, sem vacilar, sem pecar, sem se desviar, mantendo-se firme na rocha que é Jesus, a palavra de Deus. Isso é referencial. O mundo tem falta de referenciais. Os referenciais que tem hoje aí dá nojo. É os que se chamam de coach, ou os que se chamam de digital influencer, influenciadores digitais. Que vergonha esse povo é. Que gente maligna, que gente perversa, que gente ruim. Mas estão com bilhões de seguidores nas suas redes sociais, que tem a eles por influenciadores deles. Que coisa horrenda, que coisa podre, nojenta. Eu ia dizer porca aqui, mas eu não posso falar isso, que eu vou prejudicar os porquinhos, que eles são limpos perto dessas pessoas. Que nojeira que são os seres humanos nesse mundo sem Deus. E muita gente segue eles. Muita gente segue a eles. Tá? Muita gente segue. Isso é o que viraliza nas redes sociais. Por isso que um dia eu coloquei no Facebook uma frase assim, né? A Bíblia não viraliza
nas redes sociais, porque ela não é o vírus, ela é a cura. O que viraliza é vírus. A palavra não é vírus, ela é a cura. Muito bem, e nós vamos entrar hoje, estamos entrando hoje no capítulo 4, que do versículo de 1 a 20, de forma até implícita, sem citar essa palavra, mas é disso que Paulo vai tratar, diga, obediência. Porque a obediência à palavra de Deus é o segredo da firmeza espiritual. É o segredo da estabilidade espiritual. Por isso Jesus disse em Mateus capítulo 7, fechando o sermão da montanha, que aquele que ouve estas minhas palavras, ou seja, aquele que recebe essas minhas palavras e as pratica, praticar é obedecer, edifica a sua casa é a sua vida espiritual, edifica a sua casa sobre a rocha. Pode vir o que vier, aconteça o que acontecer, venha o vento que vier, venha a tempestade que vier, venha a enchente que vier, essa casa não vai cair, porque ela está firme, edificada sobre a rocha. Essa firmeza espiritual, que é o nosso tema de hoje, o segredo dela é a, diga de novo, obediência. Esse é o título então desses 20 versículos aí, de todo esse texto de 20 versículos do capítulo 4 que nós lemos hoje, obediência. Obediência. Jesus é para nós modelo de obediência? Foi obediente em tudo ao Pai. O que significa o justo viverá pela fé? Significa que ele viverá em obediência à palavra de Deus. Não desobedeça. Toda espécie de desobediência é pecado. Desobedeça a sua carne. Não faça o que ela quer. Desobedeça o diabo. Não faça o que ele quer. Mas a Deus, obedeça. Obedeça a sua palavra. Quem obedece não erra. Esse texto todo aí, cujo título é obediência, tem uma introdução que nós vamos ficar nela hoje, aqui, os 3 primeiros versículos do capítulo 4, diga, permanecer firmes. Ou seja, Deus nos deu tudo em Cristo, não é para sermos firmes em algumas ocasiões e em outras não. Não é para permanecer firmes em todas as ocasiões, em todas as situações. Firmeza espiritual é firmeza para todo tempo, em todo tempo, em todas as circunstâncias. E a partir da quarta-feira que vem, vamos entrar aqui do 4 ao 20, cujo tema que vai fluir daqui para nós é esse, diga, sobriedade. A pessoa sóbria, sobriedade espiritual, é a pessoa que tem equilíbrio espiritual. Paulo vai usar essa palavra equilíbrio espiritual com uma outra palavra no versículo 5, que nós vamos ver daqui a 15 dias, que é a palavra moderação. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, ou seja o vosso equilíbrio conhecido de todos os homens. Todo mundo que te conhecer deve perceber em você que você é uma pessoa espiritualmente sóbria, espiritualmente equilibrada. Uma pessoa espiritualmente equilibrada é uma pessoa espiritualmente bem nutrida pela palavra de Deus, e estando bem nutridos pela palavra de Deus, temos firmeza espiritual para suportar todas as coisas, para passar em todas as provas, sendo aprovados diante de Deus. Aleluia. Muito bem, então vamos ver esses 3 versículos
da introdução aqui, né? Filipenses 4, 1, 2 e 3. O versículo 1, Paulo disse assim: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Leiam vocês. Aleluia. O versículo 2, ele traz uma palavra de admoestação para duas irmãs, a Evódia e a Sintique, tá? Duas irmãs aí com esses nomes, tá? Não precisa dar nome bíblico para todos os nomes bíblicos para filhas. Então, rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Leiam. E ele pede para um outro irmão, tá? Que não aparece o nome dele aqui, mas o nome dele é Síngigo, nome grego esquisito também, para que ele ajude essas duas irmãs nessa exortação que Paulo está fazendo a elas. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Vocês. Aleluia, muito bem. Esses 3 versículos é a nossa reflexão mais profunda aqui de hoje. Então vamos ler mais uma vez, agora sem parar, tá bom? Vamos ler do 1 ao 3, leiam comigo. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Aleluia. Muito bem, começando do primeiro versículo, o que nós temos aqui nesse primeiro versículo? Bom, Paulo está indo para o encerramento dessa epístola. Portanto, o que ele vai falar aqui em todo esse capítulo 4 deve ser considerado um encerramento da carta. Isso significa que as coisas mais profundas e relevantes e importantes da carta estão escritas no capítulo 1, 2 e 3. E o capítulo 4 ele está indo para o encerramento, por isso que ele vai saudando os irmãos lá de Filipos. Lembrando que Filipos foi a cidade que Paulo visitou, né? Passou ali algum tempo, talvez alguns anos, passou ali na sua segunda viagem, quando ele viajou com Silas, que também tem o nome de Silvano, mas também estavam com ele o casal Priscila e Áquila, estava com ele o jovem Timóteo, que ele levou da região da Galácia, e também naquela ocasião que ele estava em Filipos, estava com ele o escritor do livro dos Atos dos Apóstolos, Lucas, estava ali também capturando elementos para colocar no livro dos Atos dos Apóstolos, e escreveu o que aconteceu com Paulo
quando ele estava lá na cidade de Filipos. Filipos ficava ali na Macedônia, né? A região da Macedônia. Naquela região, Paulo passou pela cidade de Filipos, pela cidade de Tessalônica, pela cidade de Bereia. Depois ele veio para a Grécia e foi para a cidade de Atenas, para a cidade de Corinto, para todos esses lugares para onde depois ele escreveu essas cartas. Filipenses foi para o povo daquela cidade ali de Filipos, onde Paulo e Silas foram presos injustamente, e estando na prisão, eles pela meia-noite cantavam um hino a Deus, e Deus mandou um terremoto que abriu as portas do cárcere, e eles foram soltos. Isso foi ali na cidade de Filipos. Filipos, na Macedônia. A cidade tem esse nome de Filipos por causa de um dos reis de Roma que existiu, né? Um dos Césares de Roma, chamado Filipe. Então deu o nome para aquela cidade. E aí Paulo, quando escreve para eles, né, está escrevendo da prisão. Paulo está preso em Roma quando ele escreveu essa carta. E ele fala: meus irmãos, amados e muito saudosos. Paulo está com saudade deles, mostrando que está com saudades deles, e que eles são a sua alegria e a sua coroa. Coroa significa porque Paulo pregou ali o evangelho, e através do ministério de Paulo, né, nasceu a igreja dos filipenses, a comunidade dos filipenses. Paulo não ficou ali sendo pastor, mas deixou ali pastores, presbíteros, pessoas responsáveis, e a igreja ali se desenvolveu na cidade de Filipos. É isso que Paulo diz com coroa, né? Que coroa significa resultado do meu trabalho, resultado do meu ministério. E Paulo repete 2 vezes aí que eles são amados, tá? Amados. Eu acho tão bonito essas coisas nas epístolas de Paulo, que as epístolas de Paulo, ele não demonstra apenas que ele é um teólogo escrevendo assim palavras, doutrinas teológicas sérias, mas ele deixa transparecer nas suas epístolas, né, o sentimento que ele está tendo, a sua alma que está escrevendo essas coisas, orientando as pessoas ali, orientando aqueles crentes com amor e por amor. E por isso chama aqui 2 vezes de amados, e faz como que uma exortação que sumariza, que resume tudo que ele escreveu para eles, tudo que ele já pregou para eles. Olha, de tudo que eu já preguei para vocês, eu quero que vocês guardem uma coisa, uma exortação. Eu quero pedir para vocês uma coisa. Repita depois de mim aí: permanecei firmes no Senhor. Isso. Permanecei firmes no Senhor. Permanecei firmes no Senhor. O pensamento de Paulo aqui é o seguinte: já pensou se vocês todos desviarem da fé? De que adiantou eu estar aí no meio de vocês? De que adiantou eu pregar a palavra de Deus para vocês? De que adiantou tudo que Deus fez no meio de vocês, se vocês não permanecerem firmes? Se vocês não forem firmes, se vocês não tiverem firmeza espiritual, e se vocês não permanecerem sempre firmes. Porque aí fora, o mundo e o seu príncipe vai estar permanecendo, sempre trabalhando contra a nossa firmeza espiritual. O diabo, que é o príncipe deste mundo, o mundanismo, o secularismo, que é o instrumento do diabo. O diabo domina sobre isso. As armas do diabo são mundanas, são carnais, são seculares, e ele as usa, ele permanece, ele não desiste, ele permanece usando as suas armas 24 horas por dia, para tentar nos derrubar da nossa firmeza espiritual. Se o diabo não desiste,
por que você vai desistir? Nós temos muito mais razões do que o diabo para permanecermos firmes em Jesus. E o verbo permanecer vai nos conduzir sempre, para a exortação de Jesus em João capítulo 15, onde ele repete o verbo permanecer várias vezes, desde o versículo 4 até o versículo 10, onde Jesus fala assim, João 15 de 4 a 10, João 15 de 4 a 10, já abriram? Amém, glória a Deus. João 15 de 4 a 10, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Quantos versículos são? De 4 até 10, 7 versículos, não é isso? Tá certo? De 4 a 10, 7 versículos. Pulando aqui o versículo 8, somente o versículo 8 não tem o verbo permanecer. Então, desses 7 versículos, em 6 versículos, desses 7 versículos, em 6 desses 7 versículos, Jesus usou 11 vezes o verbo permanecer, quase o dobro de 6. 11 vezes o verbo permanecer. Já pensou nisso? Repita o verbo, eu vou contar e vocês repitam. O que será que Jesus quis dizer? Tem alguma dúvida? Deixa alguma dúvida? O apóstolo Paulo pega esse mesmo verbo, permanecer, e coloca aqui no final desse versículo 1 de Filipenses 4. Permanecei firmes no Senhor. O verbo permanecer, ele é irmãozinho do verbo perseverar. Por isso que os dois começam com per. Esse per que os dois começam. Esse per que é uma preposição aí antes da raiz do verbo, que significa por meio de se manter, por meio de ficar, por meio de continuar, por meio de não desistir, por meio de não desanimar, por meio de não se enfraquecer, por meio de ir adiante, que Paulo falou no capítulo 3, prosseguir para o alvo. Temos que prosseguir para o alvo. Hebreus 12, 1 e 2. Temos que prosseguir percorrendo. Olha outro verbo com per. Permanecer, perseverar, percorrer, percorrei.
Continuai correndo, não para de correr, isso é percorrer. Percorrer é percorrer o caminho todo, não parar no meio do caminho, não desmaiar no meio do caminho, não se cansar no meio do caminho, mesmo que se canse, continue. Percorrei a carreira que vos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Permanecer, perseverar, percorrer. Diga essas 3 palavras. Exatamente. Permanecer firmes. Permanecer firmes. Quando a luta acaba, só acaba quando termina. Termina quando você morre, ou se você tiver a alegria de Jesus vir antes de você morrer e te arrebatar. É até lá a perseverança. Por isso Jesus disse em Mateus 24:13: aquele que perseverar até o fim, não é até perto do fim, não é até quase no fim, é até o fim. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Você sabe para onde está indo? Se você sabe para onde está indo, sabe que não pode parar, sabe que não pode desanimar, sabe que não pode desviar, sabe que tem que permanecer. Aconteça o que acontecer, chova ou faça sol, não chova por 150 dias, seque a terra e pegue fogo em tudo, mas você continua permanecendo. Você tem que continuar permanecendo, tem que continuar perseverando. Ocorra o que ocorrer, nada pode te tirar de Cristo. Foi o que Paulo desenvolveu em Romanos capítulo 8. Nada pode nos separar do amor que Deus nos testemunha em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí Paulo faz uma lista lá, né? Não sei se eu vou lembrar de tudo, mas ele fala assim: nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada, nada pode nos separar do amor que Deus nos testemunha em Cristo Jesus. Pelo contrário, em meio a todas essas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Perseveramos por causa de Jesus Cristo. Jesus Cristo vale a pena. Por Jesus Cristo vale a pena passarmos por todas as tribulações, passarmos por todos os sofrimentos, passarmos por todas as necessidades, passarmos por tudo que temos que passar, assumir as responsabilidades que temos que assumir. Por Jesus Cristo vale a pena. Ele é o Senhor, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele derramou o seu sangue por nós. Por Jesus vale a pena permanecer firmes, permanecer perseverantes, ser daqueles que não tropeçam, ser daqueles que não caem, ser daqueles que não se desviam nem para a direita nem para a esquerda. Como Deus mandou Josué ser forte e corajoso para não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda de nenhuma das palavras deste livro da lei. E também não olhar para trás, porque quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino. Nós olhamos para frente, Cristo está à frente, nós olhamos para frente, nós perseguimos o alvo. Outra palavra com perseguir. Perseguimos, por meio de seguir, continuamos seguindo para o alvo,
E aí Paulo foi o nosso modelo referencial ao dizerem no capítulo 3, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, para conquistar a santidade pela qual eu fui conquistado por Cristo Jesus. Aleluia. E aí Paulo, depois de começar esse capítulo 4 dessa forma, com essa exortação, diga, permanecei firmes do Senhor. Ele se lembra de duas irmãs que tinha naquela igreja, a Evódia e a Sintique, que pode ser que elas começaram a ter opiniões diferentes, opiniões discordantes. Deus não quer isso na sua igreja. Deus não quer discordância. Por isso, se eu estiver pregando aqui para vocês a verdade, e alguém discorda, e começa a ir numa rodinha qualquer, a falar que discorda, essa pessoa é chamada na Bíblia de faccioso. Ela está provocando divisão e facção. E a Bíblia diz na carta de Tito, capítulo 3, que por si só, essa pessoa já está condenada. Se alguém discordar do que eu falo, eu recebo aqui a sua correção, se você me provar na Bíblia que eu estou errado. Vem cá e me prova. Pastor, você está errado porque a Bíblia diz isso, isso e aquilo. Se você tiver razão, eu vou dizer que você tinha razão, eu vou dizer aqui para todo mundo ficar gravado. Fulano de tal me corrigiu porque eu estava errado, e ele estava certo de acordo com a Bíblia, e me provou na Bíblia. Se discordar de alguma coisa que eu prego aqui, me prove na Bíblia que eu estou errado. Tá bom? Combinado? Alô, som, testando, combinado? Combinado? Se eu pregar alguma coisa aqui que não é de Deus, me prove na Bíblia que não é. Se você me provar, eu vou aceitar que eu estou errado. Aleluia. E falo isso sem arrogância, falo isso com humildade. É só porque eu amo o Senhor e amo a sua palavra e medito nela há 40 anos, todos os dias, sem falhar um dia sequer. Inclusive hoje, já fiz toda a minha meditação de hoje. Estou ansioso para fazer logo a de amanhã. Se der tempo eu começo hoje ainda. Porque eu amo a palavra de Deus. Não tenho só prazer, tenho amor na palavra de Deus. E é com amor que eu mergulho nela todos os dias da minha vida. Por isso o evangelho que pregamos aqui não deixa dúvida, é luz, é claro, é transparente. Não deixa dúvida. E não deixa levantar pensamentos discordantes. Pensamentos discordantes virão de pessoas influenciadas pelo diabo, por outros conteúdos que recebe aí fora. Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, não ouvem a voz de estranhos, antes fogem deles. E nessa mesma epístola, no capítulo 2, nós lemos aqui, dá uma olhadinha na sua Bíblia, no capítulo 2, versículo 2, completai a minha alegria de modo que, acharam aí? Penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. 3, nada façais por partidarismo. Ok? Tudo isso significa o que Paulo está chamando a atenção aqui dessas duas irmãs, Evódia e Sintique. Pensem concordemente no Senhor. Tenham o mesmo pensamento, que é o pensamento de Cristo. Tenham o mesmo pensamento de Cristo. 1 Coríntios 2,16 diz que o homem espiritual tem a mente de Cristo. Pensa como Cristo. E como Cristo pensa, está aqui. Cristo pensa assim. Aqui estão os pensamentos de Cristo. Toda a palavra de Deus.
E aí Paulo chama um irmão aqui, importante aí, que ele conheceu, né? Também lá de Filipos, para ajudar aí, talvez orientando essas duas irmãs na palavra, para tirar do meio da igreja toda discordância, que elas concordem uma com a outra, no mesmo pensamento correto que vem da palavra. Ele diz: a ti, fiel companheiro. Onde você lê fiel, não é fiel, é verdadeiro. Verdadeiro companheiro de jugo. Ou seja, é um irmão que leva o mesmo jugo ministerial que eu levo. É um irmão que é um ministro de Cristo, assim como eu sou, né? Peço que você auxilie a elas aí, tá? Porque você está aí como um representante meu, eu não estou aí. Então você está aí, irmão, auxilia aí essas irmãs, né? Você tem o mesmo pensamento que eu tenho, o mesmo serviço, o mesmo ministério, é um servo de Deus assim como eu, né? Porque essas duas irmãs aí, a Evódia e a Sintique, olha o que Paulo fala delas. Porque tem gente que vê o apóstolo Paulo só como alguém que é contra mulheres pregar. Paulo teve algumas razões para falar isso em alguns lugares aqui das suas epístolas. Mas olha o que ele fala aqui dessas duas irmãs, a Evódia e a Sintique, que elas juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Elas juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Duas mulheres, portanto, de Deus, e que auxiliaram muito o apóstolo Paulo ali em Filipos na pregação do Evangelho. Maravilha isso, né? Muito bem. E também, né, cita aqui um irmão, que é o Clemente. Poucas informações temos dele na Bíblia, mas é um irmão também aí que, de valor na igreja de Filipos. E outros mais, que Paulo chama de cooperadores meus, ou seja, que trabalharam junto comigo. Cooperar é trabalhar junto com. Trabalharam junto comigo, demonstrando ser verdadeiros eleitos de Deus. Por isso Paulo fala com toda certeza que os nomes deles estão no livro da vida. Livro da vida que foi escrito antes da fundação do mundo. São eleitos de Deus. Só o nome dos eleitos de Deus estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Porque nos eleitos de Deus, Deus vai operar o Filipenses, que nós vimos aqui em Filipenses 2:13. Deus vai operar neles o querer ser espiritualmente firmes e o realizar ser espiritualmente firmes.